Já perto do final da sua vida, não é? Pedro, numa carta, fala sobre heresias destruidoras. Ele diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente, disfarçadamente, heresias destruidoras. 2 Pedro 2, verso 1. Agora, eu sei que hoje heresia soa como algo medieval, né? Melancólico, mas há heresia hoje, ou seja, ideias e filosofias que nos afastam da verdadeira realidade da vida com Deus. Se você estivesse sendo desviado da realidade, você não iria querer saber? Você não gostaria que alguém lhe alertasse sobre o perigo? Então é o que Pedro está fazendo. Os avisos podem ser extremamente bons quando, por exemplo, eu me sento com um casal em aconselhamento pré-marital, né? Jovens, e quando eu me sento com eles para avisá-los de conflitos, normalmente a resposta é: oh não, nós não precisamos disso, nós nunca brigamos, nós nos amamos, não é? Ao que eu quero dizer, vocês são ingênuos, não é? Muitos conflitos estão chegando, e se vocês prestarem atenção às advertências, vocês vão escapar de um monte de problemas. Então, advertências sobre falsos mestres aparecem o tempo todo na Bíblia, aparecem com frequência na Bíblia. A questão é: você as entende? Você sabe que heresias você está mais propenso a acreditar? Ou você ingenuamente apenas lê sobre elas? O apóstolo Pedro insiste em que cada cristão detecte falsos mestres, escape das heresias destruidoras e temam a Deus. Então, no final do capítulo 1, Pedro nos diz que as Escrituras foram escritas por homens que falavam por perfeita inspiração divina, profetas. Mas em seguida, no capítulo 2, no verso 1, como a gente viu, ele diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. E estes introduzirão secretamente, não descaradamente, heresias destruidoras. Então, um falso mestre é simplesmente alguém que procura manipular sua crença sutilmente para longe da verdade. Pode ser não necessariamente um líder, não é? Qualquer pessoa que manipula sua mente para longe da verdade é um falso mestre, entre aspas, não é? Por exemplo, a Gillette tinha um slogan que dizia assim: o melhor que um homem pode obter. Já a L'Oréal tinha um slogan que dizia: porque você vale a pena. Quando a gente vê esses slogans, né, nós rimos do mundo da propaganda, mas eles apelam para o elitismo, a vaidade, o egocentrismo. Então, claramente evitando o que é verdade sobre qualquer produto que seja. Ele está apelando para algo em mim, para homens de verdade, para homens sofisticados. Então Pedro diz que haverá manipuladores que vão procurar destruí-lo, deslocando do presente para o futuro. Ele enfatiza que esses falsos mestres, ou seja, dizendo o que eles faziam no passado, naqueles dias, e farão ainda depois dele, esses falsos mestres reaparecerão a cada geração, dentro de cada cultura, procurando desfazer a verdade na igreja, mas não necessariamente a partir do púlpito, também a partir do púlpito. Agora, quem são eles? No contexto específico, Pedro diz que eles são pessoas que negam o julgamento divino ao rejeitar o retorno de Cristo. E como veremos, isso está bastante vivo hoje, de maneira diferente e mais sutil. Agora,
é importante reconhecer que há falsos mestres dentro e também fora da igreja. As pessoas falam muito sobre falsos mestres dentro da igreja. Então, aqueles dentro da igreja usam a linguagem da Bíblia, torcendo e distorcendo a Bíblia, como Pedro diz que eles fazem com as cartas de Paulo, que tinham partes difíceis, e com o restante das Escrituras, no capítulo 3, verso 16. Mas também, e eu acho que esse é um grande problema, existem falsos mestres, entre aspas, fora da igreja. Eles usam linguagem diferente, mas são uma ameaça igual, se não mais insidiosa. Ensinamento exterior é fácil de ser abraçado. Literatura, universidade, professores, amigos, mídias. E sutilmente, contrabandeando para dentro da igreja ou da mente, da tua mente, ambos falsos mestres são difíceis de detectar. Tanto no púlpito quanto na literatura, na universidade, professores, amigos, mídia, como a gente falou. Então, ambos falsos mestres são difíceis de detectar. Eles não usam camisetas com a palavra herético estampada na frente. Paulo diz: sei que depois da minha partida lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentro de vocês mesmos, entre vocês mesmos, se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, estejam atentos, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia com lágrimas. Atos 20, de 29 a 31. Então nós temos de estar alertas, porque não é óbvio, não é? O cara não vem com uma camisa, tanto fora da igreja, não é? De maneira secular, ou dentro dela, num púlpito, não vem com uma camiseta escrito lobo devorador, não é? Nós temos de estar alertas, porque não é óbvio. Jesus descreve os lobos como tendo pele de cordeiro, Mateus 7,15. Eles parecem, entre aspas, ovelhas, como você, como eu. Mas no fundo são vorazes, conduzidos por segundas intenções, dispostos a matar a igreja em sua sede de influência ou por desprezo a mesma, por desprezo à verdade. E quando é fora da igreja, então, universidade, amigos, mídias, livros, filmes, é muito fácil algo que te afaste da verdade ser introduzido em você. E você diz: isso soa muito bem, bom, mas que tipo de coisa eu deveria estar procurando? Pedro chama de heresias destruidoras, capítulo 2, verso 1. Né? O que são elas? Bem, isso nos traz de volta a reivindicação dos falsos mestres que negavam o julgamento divino e rejeitaram o retorno de Cristo. Isso se apresenta de maneira comum com outras formas hoje e ainda mais sutis. Agora, à primeira vista, essa heresia pode parecer irrelevante. Mas se você olhar mais de perto, você verá que é extremamente pertinente e também é atual. Não é? Observe como as duas heresias estão relacionadas. Se Cristo não voltar, não haverá julgamento divino. E se não há justiça divina, então não há imperativo moral. Moral se torna uma questão de escolha privada. Viva e deixe viver. Era o que estava sendo dito. E é o que nossa cultura diz. Então, sem retorno de Jesus, nenhum julgamento, nenhuma responsabilidade moral. Se os gatos são afastados, os ratos fazem a festa. Que é precisamente o que Pedro continua a dizer. Muitos seguirão sua sensualidade, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. Ou, isso no verso 2, ou versículo 10, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então, suspenda o retorno de Cristo, ou abrace qualquer filosofia de relativismo moral, é o que Pedro está dizendo, e você está fora do padrão moral. A autoridade afeta a moralidade.
Remover a autoridade reduz a moralidade. Alguém estava me contando um tempo atrás, dizendo que, assim, pastor, enquanto eu estava na faculdade, eu lentamente removi a autoridade de Deus e da sua palavra da minha vida. Lendo pouco a Bíblia, estando pouco com a igreja, ou estando com menos frequência com a igreja, eu reformulei a minha moralidade. Eu me tornei sexualmente promíscuo, dormindo por aí, porque eu queria jogar por regras próprias. Eu formei meus próprios julgamentos para caber neles as minhas escolhas morais. E ele disse, agora, se você tivesse me perguntado no meio de tudo isso, se Cristo voltaria algum dia, eu teria dito absolutamente que sim. Ou seja, nada, ele disse, estava errado com a minha teologia. Era a minha autoridade que estava com defeito. Então, isso é o que manipuladores fazem. Eles te chamam para uma autoridade que não seja Deus. Qual era a verdadeira autoridade governando a vida desse jovem? O eu, não Cristo. Ele não precisou dizer que não acreditava no Evangelho, que não acreditava mais que Cristo ia voltar. Ele passou a ser a autoridade da vida dele, não Cristo. Heresia, Pedro está dizendo, leva à sensualidade. Sensualidade é repetida 3 vezes no capítulo. No versículo 2, no versículo 7 e no versículo 18. Apesar das conotações sexuais, né, da palavra, realmente significa rebeldia, não é? E pode tomar muitas formas da ganância, imoralidade ou egoísmo. É a sensualidade em nós. Então, seja qual for a forma que assuma, sensualidade, ela rearranja os limites morais, rompe as barreiras éticas e eu não sou responsável perante ninguém mais. Sem uma lei objetiva a obedecer, você não está em dívida com ninguém, mas apenas o eu, consigo mesmo. E aqui é onde a antiga heresia vem rapidamente até nós. Eles lá negaram a segunda volta de Cristo e por isso eles ficaram livres. O eu era a autoridade final. Mas nós também tentamos mudar a autoridade de Deus para o eu, mesmo que você não negue a volta de Cristo. Como os falsos mestres e aqueles que os seguiram, nós criamos verdades convenientes e padrões de moralidade confortáveis. Ilegalidade também aparece na forma como julgamos o público, não é? É o que Pedro diz. Mas julgamos o público, mas não julgamos o privado. Nós insistimos na prestação de contas e transparência para figuras públicas, mas não para as nossas vidas privadas. O governo, políticos, CEOs, atores de Hollywood, personalidades do esporte são responsáveis perante nós e nós fazemos julgamentos, mas nós não devemos prestar contas a ninguém. Nós vamos julgar jogadores, políticos, autoridades, celebridades, instituições. Nós gostamos de fazer isso. Mas a gente faz isso sem nenhuma autorreflexão, por um momento sequer. Então, no mundo particular do eu, não existem regras claras. Não existe uma definição real. A igreja, então, ela é empurrada para a esfera do público, enquanto nós permanecemos ocultos no privado. Como resultado, a igreja pode se tornar algo que nós julgamos, mas não podemos ou não pode nos julgar. Esperamos transparência dos líderes em todas as esferas, não é? Enquanto abrigamos pecados pessoais. Doação financeira, atividade sexual, tornou-se o quê? Tabu. É a minha vida privada. Está apenas na esfera do eu. Por quê? Porque a crença real é no eu privado. E o resultado é o quê? Mesquinhez, mesquinharia. Ilegalidade acabará por levá-lo a retirar-se da igreja completamente, porque a autoridade do eu não pode ter nenhuma competição, nem a partir da comunidade, líderes ou o próprio Cristo.
A crença real no controle é o eu. Então Pedro disse que esta ilegalidade blasfema, ela blasfema todo o caminho da verdade. A blasfêmia aqui não significa que você não concorda com a verdade. Isso significa que você difama a verdade pela maneira como você vive. Não é? Quando um jovem me confessou sua promiscuidade sexual, eu lhe disse: quando você vai realmente manter a integridade da palavra de Deus? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos responder todos os dias. Eu vou manter a integridade da palavra de Deus, ser fiel a Deus, ou ser fiel ao eu subjetivo e manipulador? Pedro fala sobre o mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos lhes ensinaram. E ele continua: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões, ou seja, tendo seu eu como o juiz, não é? 2 Pedro 3, 2 e 3. O império do eu não tem lugar diante do Senhor e Salvador. Quando o eu governa, você inexoravelmente segue suas próprias paixões, rotula elas de privada, não é? Julga tudo, mas nunca é julgado. Essa é a essência daqueles falsos mestres que trouxeram heresias destruidoras naqueles dias. Você pode condenar falsos mestres, mas na essência age como eles, ou seja, sob o império do eu, submetido apenas a você mesmo em sua subjetividade conveniente. É por isso que ele fala que as heresias se introduzem secretamente. Nós mesmos somos muitas das vezes os mestres heréticos em nossa vida, porque nós deslocamos a autoridade da palavra para o eu. E você vê que muitas das vezes o que nos ajuda nesse caminho são mestres, entre aspas, não na igreja, no púlpito, mas, como eu disse, na universidade, amigos, mídia, ideologias. Então é mais comum do que nós imaginamos heresias destruidoras agindo em nossos corações, enquanto muitas das vezes nós estamos caçando os líderes, pastores heréticos nos púlpitos, o que há em abundância em nossos dias. Nós podemos estar completamente capturados por heresias destruidoras, não é? Criando o mundo do público e do privado, deixando o privado sobre a subjetividade do nosso eu, e aí nós podemos, ao mesmo tempo que julgamos tudo, inclusive a igreja, não é? Nós estamos fora de toda esfera de julgamento e de autoridade, mesmo da palavra de Deus. Então é por isso que a Bíblia fala tantas vezes sobre heresias destruidoras, porque elas são muito sutis em como elas agem em nossos corações, levando a sensualidade de todo tipo. Pedro estava certo. E se nós não estamos atentos aos nossos corações em relação a isso, então nós somos tolos e provavelmente heresias destruidoras já se instalaram e estão agindo em nós. Então vamos ouvir o apóstolo, vamos ouvir Deus, vamos ouvir a verdade. Amém, queridos. Amém.